veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas? Todos quanto tens na cidade, faz-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar. Porque o clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos quais estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto, para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiverdes chegado até lá. Por isso, chamou Zoar o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então, fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia nela, na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumaça de uma fornalha. Ao tempo em que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à masmoça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume da nossa terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência do nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com o meu pai, demos-lhes a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim, as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho, e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho, e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Senhor nosso Deus, Pai de toda misericórdia,
Estamos diante de um texto, Pai, cheio de dificuldades. Um texto em que um homem que é chamado de justo pelo Novo Testamento chega ao ponto de colocar as suas próprias filhas em perigo quando oferece as suas filhas a todos os homens de uma cidade. Um texto que mostra este homem em relação incestuosa, que mostra esse homem completamente fora de si, embriagando-se a cada noite. E ainda assim, nós vemos a tua mão preservando este homem, a tua misericórdia alcançando este homem. Ensina-nos, Senhor. Queremos aprender da tua palavra. Desejamos ouvir a tua voz nessa noite. Precisamos compreender a tua vontade para as nossas vidas. Como o Senhor deseja que vivamos após nos depararmos com um texto como esse? Fala conosco, Pai. Fala ao coração da tua igreja, do teu povo. Faz isso pela tua graça e pela tua misericórdia, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que tipo de crente vocês querem ser? Que tipo de homem, de mulher vocês desejam ser nesse mundo corrupto? Porque aqui no meio da história de um crente peregrino, de um homem que tem sido um exemplo para nós, que é a história de Abraão, um homem que tem dado absolutamente nenhum valor às coisas desse mundo, mas ao contrário, ele anda pela terra da promessa como se fosse terra alheia. No meio da história deste homem, nós vemos a história de um outro crente. Perceba que era crente também. Perceba que ele tem atitudes de quem conhecia Deus, de quem confiava em Deus, e por causa disso Deus o livrou do dia da sua ira, demonstrando que ele fazia parte da aliança do Senhor. Existem aqui duas propostas para que vivamos como crentes nesse mundo. Evidentemente, a maneira peregrina, a maneira de Abraão, a maneira que ele já tem nos ensinado e voltará a nos ensinar nos capítulos seguintes, é que nós desejamos que seja a escolha da igreja viver. Porque somos apresentados aqui à história de um crente que não tinha espírito peregrino, arraigado a cidades, arraigado a lugares, gostava de coisas, gostava do bem-estar. Ele procurou e já deu demonstração disso na história, o melhor para a sua alma, o melhor para o seu coração, o melhor à vista dos seus próprios olhos, abandonando muitas vezes a companhia peregrina do seu tio, para se estabelecer nas belas campinas do Jordão. Entretanto, queridos, Abraão, que intercedeu por aquela cidade, Abraão que já havia ido buscar Ló das mãos de Quedorlaomer, Abraão que já havia, no capítulo anterior, nós vimos aqui no capítulo 18, versículos 22 a 33, intercedido tão insistentemente com Deus para salvar a vida de Sodoma. No meio desse capítulo se transforma numa testemunha silenciosa, de lá de longe, daquela destruição, do fogo que fazia com que aquela cidade derretesse, que fazia com que aquelas duas cidades e toda a região da Campina, tão cobiçada por Ló, agora estivesse ardendo em chamas, por conta da ira de Deus que se levanta contra o pecado. Há aqui dois aspectos de um mesmo julgamento, e é exatamente nesse sentido que nós precisamos entender, queridos, como devemos e como queremos entender a nossa postura como peregrinos nesse mundo. Porque há um aspecto em que o julgamento traz um cataclismo. Hoje de manhã nós vimos um pouco sobre isso, no grande julgamento. Nós vimos sobre a ideia de que o mundo passará com estrepitoso estrondo. Deus odeia o pecado e Ele vai destruir completamente, de uma vez por todas, o pecado do mundo. Isso estava demonstrado naquela demonstração que Ele fez em Sodoma e Gomorra. Entretanto, aqui um outro tipo de julgamento, um julgamento gradual.
Um julgamento que percorre até mesmo a casa de Deus. Aliás, o julgamento começa pela casa de Deus. Onde crentes, eles, por conta da sua maneira de viver, por conta da sua maneira de agir, eles precisam testemunhar, não um cataclismo, mas pouco a pouco, as suas famílias sendo destruídas. Pouco a pouco, eles precisam observar como uma testemunha silenciosa também, que as suas casas são esfaceladas. Percebam que é exatamente o que está acontecendo com esse crente Ló. É exatamente aqui, diferentemente daquela ideia que Abraão teve de longe, vendo a perversão completa da cidade sendo julgada por Deus, nós vemos uma perversão parcial de um homem que tinha princípios, e nós veremos que ele tinha princípios, entretanto não soube viver de forma digna desse evangelho. Exatamente por isso, queridos, vamos fazer o seguinte percurso nesse capítulo. Um líder sem vocação. Ló era um líder na cidade de Sodoma, entretanto ele não era vocacionado. Versículos de 1 a 3 nos mostrará isso. Ele vai tentar vencer o mundo com as suas próprias forças. Versículos 4 a 14 nos mostrará isso. Um líder sem vocação, ele tenta vencer o mundo pelas suas próprias forças. Mas, versículos 15 a 26, ele acaba envergonhado e sozinho. Ele acaba envergonhado e sozinho. Depois veremos rapidamente a cena de Abraão entre os versículos 27 a 29. E finalmente, nos versículos 30 a 38, as consequências de uma vida não peregrina. As consequências da escolha que muitos crentes fazem nos dias de hoje. Não de viver segundo as Escrituras, não de viver segundo a palavra de Deus, contra o mundo, contra a corrente, contra o estabelecimento que muitas vezes nos é trazido em nome do bom senso, em nome daquilo que é politicamente correto, em nome daquilo que as pessoas aceitam, mas ao contrário, buscam viver o seu próprio evangelho, no seu próprio mundinho, e ainda aqui vão sofrer as consequências disso. Que tipo de crente você quer ser? Que tipo de vida você quer levar? Essas são as perguntas que o texto nos faz. Irmãos, me perdoe, mas eu vou trocar de microfone. Oi. Esse sempre é melhor. Um líder sem vocação. É exatamente isso que Ló era. E é interessante que os versículos de 1 a 3 nos falam um pouco sobre isso. Capítulo 19 diz assim: ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma. E aqui há uma diferenciação extrema, né? Naquele capítulo 18, aqueles dois homens vieram acompanhados de um terceiro homem, o próprio Senhor, o Senhor Jesus, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Ele ficou ali na presença de Abraão ainda há algum tempo. Ele ficou usufruindo da amizade que ele desenvolvera com Abraão e que Abraão, por consequência, desenvolvera com ele. Portanto, há aqui uma distinção, porque aqueles dois homens vão sozinhos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló, assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar pães asmos, e eles comeram. Como eu disse, Ló era um homem de posição. Era assentado à porta das cidades que os homens de posição, que os anciãos, que aqueles que julgavam a terra naquele tempo, ficavam no contexto da vida e da história de Ló. Entretanto, Ló era um homem de posição, mesmo que não apreciasse os costumes da cidade. E é preciso dizer isso a favor de Ló. É preciso que entendamos, como nos ensina o apóstolo Pedro, em 2 de Pedro, se você puder abrir aí rapidamente, 2ª Epístola de Pedro, capítulo
2, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 9, o texto diz assim: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Portanto, o Novo Testamento meio que resgata um pouco da reputação de Ló. Não é um texto narrativo, é um texto prescritivo, é um texto que mostra claramente para nós que, apesar de alguns procedimentos equivocados, Ló era um homem justo. O problema de Ló não é que ele gostava do procedimento que ele via na cidade, mas era que, vendo o procedimento que tinha ali, ele submetia a sua família, ele submetia a sua própria alma e a sua própria vida a conviver com aquele tipo de procedimento, a conviver com aquele tipo de atitude, de uma forma absolutamente ímpia. Agora, a vocação era aquilo que Ló não tinha. A vocação de liderança, perceba, ele foi quem buscou essa cidade. Ele foi quem desejou, ao ver as campinas do Jordão, ir até lá. Diferente de outros líderes em terras estrangeiras. Diferente, por exemplo, de José, que foi colocado no Egito como o segundo homem por causa da sua vocação e não por causa do seu desejo. Diferentemente, por exemplo, de Daniel, que foi colocado como um dos principais de Babilônia e depois do Império Medo-Persa, do Império Sírio também. 3 impérios, nos quais levantavam-se e desciam, porque ele foi colocado como por vocação pelo próprio Deus, e não simplesmente porque esse era o desejo do seu coração. Isso já nos ensina de início, queridos, que liderança não é desejo pessoal, liderança é vocação. Portanto, existem pessoas que não são vocacionadas e estão no ministério. E isso tem causado danos à própria igreja. Danos à própria igreja. Aliás, causa mais danos do que alguns vocacionados que não estão no ministério. Isso causa danos também. Isso faz falta, porque nós precisamos de pessoas vocacionadas no ministério. Entretanto, muito mais danos causa aqueles que não são vocacionados e se arvoram a liderar o povo de Deus. Mas é interessante, queridos, que a insistência de Ló no versículo 3, veja aí, volte para Gênesis capítulo 19. No versículo 3 diz: instou-lhes muito. Essa insistência de Ló revela que ele conhecia muito bem o costume da sua terra. Ele conhecia muito, ele sabia o que iria acontecer àqueles homens se eles permanecessem na praça. Ló conhecia profundamente como a sua cidade vivia. E por isso, tudo que ele ofereceu como um banquete para Abraão, para aqueles homens, diferente do que Abraão tinha feito, foram pães asmos, pães assados à pressa. E é interessante demais isso, porque a diferença daquele banquete repousante do capítulo 18, que deu tempo de pegar um boi no pasto, que deu tempo de preparar esse animal, que deu tempo de ir buscar todas as coisas, que deu tempo para que Sara fizesse pães assados ao borralho, com a farinha mais fininha, com muito mais cuidado. Entretanto, queridos, aqui os pães foram asmos, sem fermento, de uma forma rápida. Essa pressa vai crescendo para o significado futuro do que são os pães asmos. É a primeira vez que essa expressão aparece aqui. E essa pressa demonstra exatamente o contexto de libertação e pressa. E lá em Êxodo capítulo 12, nós vamos entender por que os pães asmos começam nesse contexto de libertação e pressa aqui. Quando o povo sendo liberto do Egito, precisa fazer pães asmos, porque precisam correr para o deserto, para que eles possam ali louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Ló, ele estabelece isso aqui. Mas o que é importante, queridos, é notarmos como um crente pode não apreciar as coisas desse mundo, mas ainda assim se amoldar a ele. Eu vou repetir isso. Um crente pode não apreciar as coisas desse mundo, pode até falar mal, pode até discutir, pode até dizer, não é possível, como é que pode uma sodomia, é daí que vem o termo, tão grande na novela. Mas não para de assistir.
Não para de ver. Não para de perceber que, apesar de estar sendo muitas vezes levado a torcer por algumas coisas que são ímpias, a zombar daquilo que Deus odeia, a fazer com que nós vibremos com aquilo que é odioso aos olhos de Deus, pouco a pouco as pessoas vão se amoldando ao mundo. As pessoas vão falando mal aqui e ali de algumas coisas que vêm, ao tempo em que, ao contrário daquilo que Paulo nos ensina em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, não vos conformeis com o mundo. Estamos cada vez mais parecidos com ele. Estamos cada vez mais tomando a sua forma, porque ao invés de vivermos de forma peregrina, estamos começando a nos acostumar com a Sodoma em que vivemos. Estamos começando a gostar e a aplaudir as coisas que deveríamos odiar. É por isso, queridos, que um líder sem vocação, ele vai sempre tentar vencer o mundo com as suas próprias forças. E o versículo de 4 a 14 vai nos ensinar isso. Em primeiro lugar, os versículos 4 e 5 nos mostram que a sodomia é um pecado odioso. Veja aí, versículos 4 a 5. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, assim os moços como os velhos, sim, todo o povo, de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traze-os para fora, para que nós abusemos deles. Queridos, a homossexualidade é também chamada na Bíblia de sodomia. É também chamada na Bíblia de sodomia, porque foi exatamente esse pecado. Homens abusando homens. Homens indo atrás de homens e não de mulheres, que fez com que a ira de Deus se levantasse contra aquela cidade. Então perceba que, inicialmente, a sodomia é tratada como um pecado odioso aos olhos de Deus. E a lei, em Levítico 18, vai transformar em pecado capital, digno de morte. O Novo Testamento também vai abertamente falar sobre a sodomia. Não apenas nas cartas em que Paulo usa esse termo, em que os sodomitas não herdarão o reino de Deus, mas no capítulo 1 de Romanos, o texto que fala sobre a ira de Deus que se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porque os atributos de Deus são claramente manifestos nos céus. Nós cantamos sobre isso aqui. Os atributos de Deus são claramente vistos através das coisas que foram criadas, e os homens são indesculpáveis por conta disso. Mas ao invés de darem cultos a Deus, eles começam a cultuar e a adorar a criatura em lugar do Criador. Eles começam a adorar a si mesmo, o seu próprio corpo, a sua própria forma, o seu próprio ser, a sua própria existência. E o suprassumo disso é quando homens e homens se inflamam na sua própria sensualidade. É quando mulheres, deixando o modo natural da qual elas deveriam se procriar, elas começam também a se inflamar entre si, cometendo torpeza. Isso acontece quando Deus permite que os homens sigam o caminho do seu próprio coração. Depois vocês leem Romanos 1, 26 e 27. Mas o fato é que nos versículos 6 a 8, Ló, ele tomou uma atitude de coragem no meio daquela loucura. Quando aqueles homens, certamente homens fortes, os homens de Deus, aqueles anjos em forma de homens, entraram na casa de Ló, passaram pela praça, os homens da cidade gostaram do que viram. Eles foram até lá, dizendo: nós queremos abusar deles. Você é estrangeiro aqui, deixe que eles saiam. E perceba, queridos, que Ló é corajoso. E ele mostra sinceridade em enfrentar o povo todo. Mas nos mostra uma coisa também. Nos mostra que em qualquer era, em qualquer época, em qualquer lugar, as convenções humanas, queridos, serão sempre um guia falível para nós. Muitas vezes nós queremos guiar as nossas vidas e as nossas atitudes pelas convenções dos homens, por aquilo que o mundo diz, por aquilo que a TV acha, por aquilo que o governo quer dizer. Mas nós precisamos entender que todos esses são guias falíveis. O nosso guia único e absoluto, a nossa única regra de fé e prática é e sempre será a palavra única do Deus vivo e verdadeiro. É por isso que dela não podemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. É por isso que não podemos acrescentar nenhuma vírgula à sua palavra. É porque ela vai nos dar o guia seguro. Mas perceba a coragem de Ló entre os versículos 6 e 8.
Saiu-lhes então Ló à porta e fechou após si. Ele estava dentro de casa, o povo ao redor, ele consegue sair, fechar a porta, como que protegendo ali a sua casa contra toda a cidade. E veja o que ele diz, versículo 7. Ele diz: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, e vos trarei, tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a esses homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Perceba que aquilo que Paulo vai dizer aos romanos, é exatamente o que acontece aqui. O pecado vai crescendo, e esses homens começam a ser violentos, eles começam a mostrar a sua cara, eles se apresentam inicialmente de uma forma. Veja que na guerra o rei até fugiu, ele até demonstrou o seu caráter, mas aqui, quando as coisas estão ao seu favor, eles começam a mostrar a sua cara, eles começam a mostrar quem verdadeiramente são. Eles querem arrombar a porta de Ló, eles querem abusar daqueles homens, eles querem abusar do próprio Ló. Eles não estão sequer interessados naquela proposta louca que Ló fez, entregando as suas filhas para eles. É impressionante nós percebermos, queridos, até onde as convenções humanas têm causado danos à igreja do Deus vivo e verdadeiro. É impressionante nós percebermos que igrejas não têm se levantado como deveriam para ser uma voz frente às loucuras e às mentiras que se inventam nos nossos dias, para dizer a verdade, doa a quem doer, mas em amor, que só o evangelho verdadeiro pode trazer. Um amor restaurador, um amor que não apresenta simplesmente o pecado, que não estampa simplesmente o fato de que Sodoma e Gomorra mereciam de fato aquele fogo do céu, mas de uma misericórdia tal que um homem de um caráter fraco como Ló, que não merecia absolutamente nada, que merecia ser punido juntamente com o povo por causa da aliança de Deus, recebe a sua misericórdia e é puxado pelo braço, é puxado pela mão, porque ele sozinho ficaria ainda na cidade de Sodoma. E finalmente nós vemos nos versículos 12 a 14 o fracasso de Ló. Vamos ler esses versículos. O texto diz assim, perdão, irmãos, ainda tem os versículos 9 a 11, porque o versículo 9 a 11 nos mostra que Ló fez o melhor que pôde. E veja o que acontece quando Ló faz o melhor que pode. Versículos 9 a 11 diz assim: eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós, a ti, pois, faremos pior do que eles. Arremessaram contra Ló. Versículo 10: porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar a Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Veja que coisa interessante. Tudo que Ló conseguiu com as suas melhores intenções foi arriscar as suas filhas, trazer ódio e ira ao povo da cidade, fazer uma grande confusão, e no final das contas ele teve que ser protegido por aqueles que ele estava tentando proteger. Ló, ele pensava demais, pensava tanto acerca de si mesmo, que achava que talvez as suas propostas, que achava que talvez as ideias que ele poderia ter, talvez a sua reputação no meio da cidade, serviria de alguma coisa contra o pecado. Não serve de absolutamente nada. Tudo que nós pudermos oferecer vai ser cuspido no nosso rosto. Tudo que nós podemos oferecer de nós mesmos não vai fazer diferença nenhuma para uma sociedade que odeia a verdade, que ama o pecado e que vai continuar amando, apesar de nós. Mas perceba agora os versículos 12 a 14. O fracasso de Ló foi tão grande que não foi apenas os homens daquela cidade que ele não conseguiu convencer, mas ele não conseguiu convencer seus próprios genros. Os próprios homens que agora estavam aliciando as suas filhas, estavam chegando junto delas. Nem estes, um homem de um caráter como Ló, conseguiu convencer. Versículos 12 a 14 dizem assim: então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quanto tens na cidade, faz-os sair desse lugar, pois vamos destruir este lugar.
porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Versículo 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, pois, que ele gracejava com isso. E não é muitas vezes isso que acontece quando tentamos pregar o Evangelho? Pessoas acham que estamos brincando. Pessoas acham que nós não conhecemos a verdade da ira de Deus. A ira tão iminente. Nem mesmo, queridos, aquilo que havia acontecido, aquela visita noturna terrível que cegou aquela cidade, trouxe qualquer tipo de temor. Nem mesmo aquela visita que fez com que aqueles homens tivessem que tateando voltar para casa foi suficiente para fazê-los entender que a ira de Deus estava por chegar. Não há, queridos, manifestação dos céus que possa convencer aqueles de coração impenitente. Não há absolutamente. É por isso que no Novo Testamento, quando cidades como Betsaida, como Gerizim, estão rejeitando aquilo que Cristo faz com todos os milagres, Jesus Cristo diz: pois haverá maior de rigor contra essas cidades do que contra Sodoma e Gomorra nos dias do juízo do Senhor. Por quê? Porque a despeito de todas as coisas extraordinárias, eles estavam impenitentemente, sem levar a sério a verdade da palavra de Deus. E por isso, queridos, o clamor desse texto é para que passemos a levar a sério a verdade de Deus. Para compreendermos que tentar vencer o mundo com as nossas próprias forças nos fará crentes fracos como Ló, que colherá as suas consequências ainda nesse capítulo. Porque ele vai acabar envergonhado e sozinho. É o que acontece entre os versículos 15 a 26. Os versículos 15 a 20, queridos, nos mostra um perigo terrível no seio da igreja nos nossos dias. O apego às coisas desse mundo mau se mostra absolutamente claro nesses minutos finais, nessas lutas, nessa insistência. Veja os versículos 15 a 20 comigo. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, veja o versículo 16, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, sua mulher e suas duas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e puseram fora da cidade. E aqui, queridos, a gente tem uma ilustração extraordinária do que significa a eleição do Senhor. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. A despeito da vontade de Ló, de permanecer naquela cidade, o Senhor, o texto diz, foi misericordioso e fez com que aqueles anjos o arrastassem pelas mãos, dizendo: você vai sair daqui, você vai sair dessa cidade. Era misericórdia de Deus. Versículo 17: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem para toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu. Preste atenção, irmãos. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto, para a qual eu posso fugir. É pequena, permite que eu vá para lá. Porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Veja a proposta de Ló no meio da fuga. O Senhor disse: vá para o monte. E ele teve medo do monte. Ora, ele tinha que ter medo da cidade que ele estava saindo. Ele tinha que ter pavor daquilo que iria acontecer por causa da ira de Deus. Mas ele: não, no monte não. Eu não sei viver como meu tio. Eu não sei nem fazer uma tenda. Deixa eu ir para aquela cidade. Era o apego, querido, às coisas desse mundo. E é por isso que a exortação de Lucas, capítulo 17, versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló, deve ser uma exortação para todos nós, nos deve fazer olhar para nós mesmos, abrindo guarda para as seduções desse mundo, abrindo guarda para amarmos as coisas desse mundo, para desejarmos as coisas que esse mundo pode oferecer.
Eu e vocês precisamos nos lembrar dessa história. E não simplesmente daquilo que vai acontecer com Ló, mas vai acontecer com a sua própria esposa. Note, nem mesmo, queridos, o enxofre, nem mesmo a manifestação do fogo dos céus vai tornar Ló um crente peregrino. Ele vai desejar o conforto de uma cidade, ainda que seja pequena. Ele vai desejar os confortos desse mundo, porque ele não está pronto para viver de forma intranquila, como muitas vezes o Evangelho nos chama. Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ló não estava disposto a isso. Mas, queridos, o impressionante nisso tudo é perceber a paciência e a misericórdia de Deus, guiando-os como um pastor às suas ovelhas perdidas para um local mais seguro. Versículos 21 a 23 nos diz assim: disse-lhes: quanto a isso, estou de acordo para não subverter a cidade que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiverdes chegado lá. Por isso chamou Zoar, o nome da cidade. Saía o sol da terra quando Ló entrou em Zoar. Que condescendência do nosso Deus, não é verdade? Que condescendência do nosso Deus, a despeito de, no meio da fuga, no meio do perigo, aquele homem querer olhar para o seu próprio conforto e para o seu próprio umbigo. Ao invés de simplesmente dizer: quer saber do negócio? Você quer uma cidade? Volta para a tua Sodoma. Não. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Deus, ele pensa de forma diferente de nós. O pensamento de Deus é mais alto do que o nosso. A justiça de Deus é algo que nós não podemos compreender por completo. Mas de uma forma fantástica, querido, nós vemos nesses versículos aqui a misericórdia e a graça de Deus. E então chegamos nos versículos 24 a 26. Nesses versículos, queridos, mostra que a região tinha muito petróleo, muito betume, muito enxofre, muito sal. Portanto, historicamente falando, não seria espantoso a mulher de Ló se transformar numa estátua de sal. Não seria muito espantoso ela ficar, depois de uma chuva de fogo e enxofre, receber a consequência daquilo em si. Entretanto, o que acontece aqui não é fruto de uma catástrofe natural, é fruto da ira de Deus por causa da desobediência. Versículos 24 a 26, o texto diz assim: então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do céu, da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades e o que nascia nela. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Queridos, assim será com todos aqueles que voltarem as costas à salvação do Senhor. O escritor aos Hebreus nos diz claramente: depois de nós recebermos essas instruções do Senhor, depois de nós ouvirmos falar sobre a salvação de Cristo de uma maneira clara, ele pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós? Como aquela mulher poderia escapar depois de ter ouvido: não olhe para trás? Mas ela amou as coisas desse mundo. Ela amou aquilo que estava deixando para trás. Ela preferiu muito mais dar uma última espiadela, dar uma última olhada. Como muitas vezes, queridos, nós queremos tratar os nossos pecados. Quantas vezes muitos aqui podem dizer: eu vou tratar desse pecado, mas eu vou fazê-lo só mais uma vez. Eu quero que esse pecado abandone a minha vida, mas você não abandona esse pecado. E você pensa consigo mesmo: só mais essa vez, Senhor, só mais essa vez, Senhor. E vai se afundando cada vez mais num lamaçal de onde você jamais vai conseguir sair por você mesmo. Porque o pecado é muito mais do que aquilo que transforma você num estátua de sal, mas é aquilo que coloca você numa areia movediça. E quanto mais você tenta se movimentar, mais empancado você fica. Não se brinca com o pecado. Não se zomba de Deus. Não se negocia com o Senhor. É extremamente perigoso, queridos, quando nós não entendemos o que é e o que significa o pecado.
no meio dessa história, de um crente não peregrino, a gente tem uma pausa antes da parte final do texto, para vermos um crente peregrino olhando essas coisas de longe, para vermos Abraão, que é o nosso herói nessa parte da história aqui. Mas nos versículos 27 a 29, nós temos então essa cena quando Abraão sai de madrugadinha para ver a terrível resposta de Deus. Mas veja que coisa fantástica. Ao tempo em que Deus odeia e abomina o pecado, ao tempo em que Deus odeia e abomina aqueles que se levantam contra Ele, ao mesmo tempo, Ele demonstra a sua graça, demonstrado na sua aliança. E é exatamente por causa da aliança e absolutamente nada do que Ló poderia oferecer que nós podemos ler as seguintes palavras nos versículos 27 em diante. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que a terra subia fumaça. Veja que coisa extraordinária. Veja que foi um olhar diferente. Veja que o problema não era olhar para Sodoma e Gomorra. Abraão nunca desejou aquelas cidades. Abraão nunca desejou viver no meio deles. O problema, queridos, não é nós termos acesso a algumas coisas que esse mundo pode oferecer. O problema é como o nosso coração se comporta em relação a isso. A distinção aqui é terrível. Veja que no versículo 26 o texto diz: a mulher olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Imediatamente no versículo seguinte, Abraão foi lá e olhou para Sodoma e Gomorra e nada aconteceu com ele. Por quê? Porque era exatamente no meio da ira de Deus sendo demonstrada naquelas cidades que a sua misericórdia é mostrada por meio da sua aliança. Veja o versículo 29, queridos, que coisa linda. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Ló? É de Ló que ele se lembra? Não, meus irmãos. O texto diz: lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades de que Ló habitara. A aliança de Deus havia sido manifestada com Abraão. E é exatamente a aliança de Deus manifestada com Abraão que faz com que Ló seja salvo da ira de Sodoma e Gomorra. E é exatamente, queridos, quando nós entendemos que o mundo jaz no maligno, é quando nós entendemos, queridos, que estamos de fato no meio de uma geração corrupta e perversa. Estamos vivendo dias em que Sodoma e Gomorra seria praticamente um paraíso de piedade. Estamos vivendo em dias, queridos, em que as coisas estão cada vez piores. Mas ainda assim, podemos perceber nos céus o sinal da aliança de Deus. Ainda assim nós podemos olhar para os céus que proclamam a glória de Deus e viver de forma digna no meio de uma geração corrupta, ainda que isso esteja cada vez mais difícil. Mas isso nos leva para o último quadrante desse texto, para o último momento em que as consequências de uma vida não peregrina são demonstradas aqui. Vamos ler esses versículos de 30 a 38. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receava permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume da nossa terra. Vem, façamos-lo beber vinho, deitemo-lo com ele, e conservaremos a descendência do nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai. E entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Versículos 34, 35, nos mostram a repetição daquilo com a segunda filha na noite seguinte. Versículo 36, e assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, e lhe chamou Moabe, é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho, e lhe chamou Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Se nós não conhecêssemos, queridos, a história bíblica,
se nós não conhecêssemos a história bíblica, o desenrolar dessa narrativa, já seria suficientemente terrível nós percebermos a consequência naquele incesto, naquela falta de domínio próprio, naquela falta de controle, naquele fato de que filhos enganam seus pais, no fato de que um homem que tentou livrar a sua própria pele, agora não tinha sequer poder sobre o seu próprio corpo. Mas esse texto nos mostra que o medo é o que faz com que Ló se relacione com aquela cidade de Zoar. É o medo. Foi o medo que levou Ló para lá. Veja aí o versículo 19. Versículo 19: eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, e me mostraste salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir. É pequena. Ele diz: eu estou com medo de ir para o monte. Eu não sei se eu vou ser protegido por lá. Depois da condescendência de Deus, queridos, nós vemos que é exatamente o mesmo medo. As nossas escolhas não resolvem os nossos problemas. É o mesmo medo que tira Ló daquela cidade. Versículo 30. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receava permanecer em Zoar, e habitou numa caverna. Perceba que um homem que tem medo precisa de fato compreender a proteção que Deus pode lhe dar. Enquanto no meio de cidades ou fora delas, Ló vivia aterrorizado, vivia cheio de medo. Abraão vivia em tendas no meio do deserto, absolutamente protegido pelo Senhor. Que tipo de crente você quer ser? Que tipo de gente você quer viver? Como que tipo de gente você quer viver no meio desse mundo perverso? Perceba, queridos, a mutabilidade. Se no versículo 17 desse capítulo nós percebemos que não se deveria olhar para trás, no versículo 21 nós vemos a condescendência do Senhor. Quanto a isso, estou de acordo para não subverter a cidade que acabas de falar. O fato é que Ló vai para uma caverna, conhecida na teologia como a caverna de Ló. E essa caverna de Ló mostra ali um trio patético. Mostra ali 3 pessoas vivendo uma vidinha sem graça. Uma vida completamente diferente daquela que eles já tiveram um dia. Veja a diferença. Volte algumas páginas aí para Gênesis capítulo 13, nós já passamos por lá. E veja os versículos 5 e 6. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, etc. Percebam, queridos, a riqueza deste homem. Enquanto ele peregrinava com seu tio Abraão, ele foi um homem que cresceu, que teve funcionários, que teve camelos, que teve bois, que teve gado. Enquanto ele peregrinava, Deus estava com ele. Mas quando ele deixou de peregrinar, quando ele passou a ficar arraigado nas coisas desse mundo, agora vocês o veem encavernado, bêbado, possuindo suas filhas sem nem saber, porque estava completamente vencido por um item dessa criação que ele não conseguiu dominar. Completamente vencido por 2 noites seguidas, demonstrando assim um estado de espírito, um jeito de viver. Ele deixa um legado para a humanidade. O fim da decisão de esculpir a sua própria carreira foi não ter sequer controle dos seus próprios corpos, ou do seu próprio corpo. Aquelas filhas virgens que ele havia oferecido de forma perigosa aos homens daquela cidade. Agora,
não eram mais virgens como fruto da sua própria estupidez, do seu próprio pecado, da sua própria arrogância. Qual é o legado que Ló deixa para a humanidade? Moabe e Amon. E aí nós precisamos conhecer a história da Escritura. Porque Moabe foi um dos povos mais inimigos do povo de Deus. Moabe foi aquele que em Números capítulo 25, como povo, fez com que a pior sedução do povo de Israel pudesse ser experimentada por conta da sedução dessa cidade. Ao ponto de que a lei dizia que qualquer tipo de contato com os moabitas era merecedor de morte. Mas esse foi o legado de Ló. E Amon. A perversão religiosa de Moloque. Os filhos de Amon. Levítico capítulo 18. Nos mostram que mesmo um crente, quando vive de forma não peregrina nesse mundo, pode deixar uma geração pervertida e corrupta. Pode deixar uma posteridade que venha a causar males e que venha a causar destruição e sedução no meio do povo de Deus. Que tipo de crente é você? Que tipo de família você tem erguido para a sociedade de Salvador? Que tipo de escolhas e decisões você tem tomado? O legado de Ló é o fruto de uma escolha feita em consideração a si mesmo. Mais uma vez, em Gênesis capítulo 13, versículo 10, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. O legado de Ló é o legado de um crente que vai para o céu de raspão. É o legado de um crente que deixa uma história tão sem graça que não vale a pena ser seguida. E eu e vocês, queridos, somos convidados e convocados aqui nessa noite para não amarmos as coisas desse mundo, para entendermos que não é brincadeira aquilo que Pedro nos diz, que somos de fato peregrinos no meio de um mundo perverso. Ainda existem muitos crentes e muitos daqui dos que estão me ouvindo aqui nessa noite que têm os seus corações completamente linkados às coisas desse mundo. E queridos, Deus não está no tempo de fazer com que destruições como a de Sodoma e Gomorra apareçam. Haverá um dia em que todas as obras serão tão expostas, como vimos nessa manhã, que haverá aquele grande julgamento em que todas as obras serão julgadas pelo Senhor. Mas no nosso tempo, Deus tem julgado a igreja dessa forma gradativa, fazendo com que famílias sejam desfaceladas, destroçadas, acabadas, pervertidas, misturadas, porque nós não temos postura para viver de forma peregrina nesse mundo. Não importa, queridos, se você gosta ou não do que está ouvindo, mas o que importa é que as coisas precisam mudar. É que essa próxima geração, esses meninos que estão aqui sentados, essas crianças, essas que estão vindo pela manhã, essas que estão abrindo sorrisos para nós, elas precisam conhecer uma geração diferente, um povo de Deus que pensa de forma diferente. Elas precisam amar a Cristo, a peregrinação nesse mundo, ao invés das coisas que ficam por aqui. Porque esse foi o exemplo daquele que abandonou a sua glória. E quando chegou aqui, as pessoas que queriam segui-lo precisavam ouvir dele as seguintes palavras: vocês têm certeza que querem me seguir? Olha, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, o Rei da Glória,
o Senhor dos Senhores não tem sequer aonde reclinar a cabeça. Que tipo de vida você quer? Você quer ter onde reclinar a cabeça? Você quer viver numa cidade? Você quer viver arrodeado de segurança? O máximo que você pode ser, se muito, pela misericórdia de Deus, é um crente medíocre como Ló. Mas se você entender que está disposto a abrir mão de si mesmo, a dizer como Abraão muitas vezes, segue o teu caminho. O que Deus tiver para mim, é isso que terei. Você vai entender o que significa peregrinar nesse mundo como amigo de Deus. Você vai entender o que significa a proteção do Altíssimo, em detrimento da proteção que qualquer coisa ou qualquer bem desse mundo pode oferecer para mim e para vocês. E se você não conhece a Cristo como seu Salvador, se você, por algum motivo, duvida daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, eu queria que você entendesse que o convite para você é completamente distinto daquele que você tem ouvido aí afora. O convite para você não é que essa é uma religião na qual você vai ter prosperidade, na qual, se você trouxer os dízimos e colocar nesse buraquinho aqui, os seus problemas financeiros estarão resolvidos. Na qual, se você tiver uma certa frequência na igreja, você vai ter algum tipo de carimbo celestial, de que se você participar de alguns elementos que muitas vezes, queridos, por conta do nosso próprio coração, pode ser uma mera religião, não vão fazer diferença absolutamente nenhuma. Você está sendo chamado nessa noite para negar-se a si mesmo, para tomar a sua cruz e para seguir aquele que foi para a cruz do Calvário, para ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você está sendo chamado nessa noite para uma vida de peregrinação, abrindo mão de algumas coisas, mudando procedimentos, abrindo mão daquilo que pode ser o seu conforto, mas jamais abrindo mão de fazer com que a próxima geração conheça a grandeza, a profundidade, a largura e o cumprimento do amor de Deus que está na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a honra, a glória e a soberania, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos terminar com a oração. Vou pedir ao irmão Evandro que possa orar ao Senhor nesse momento. Irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Podem sentar, irmãos.